O Salmo 51, eu quero ler apenas 2 versículos com você, no versículo 6 e o versículo 7 dos Salmos 51. Todos encontraram o livro dos Salmos, amém? Salmo 51, verso 6 e verso 7, a palavra do Senhor nos diz assim: Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Aleluias. Eu quero fazer uma breve meditação com você dentro da palavra de Deus sobre esses salmos que nós acabamos de ler. É uma oração que o salmista Davi faz ao Senhor. O salmista Davi, todo mundo conhece, ou pelo menos a grande maioria sabe quem foi o rei Davi. Esse homem, a qual Deus chama o homem segundo o coração de Deus. A sua vida estava, amados, de uma forma debilitada, por causa de um pecado que ele havia cometido. A Bíblia diz a respeito do salmista Davi, que ele, do rei Davi, que ele havia cometido o pecado de adultério com Betseba, e você sabe da história. E de repente ele foi visitado por um profeta chamado Natã. E quando ele é visitado pelo profeta Natã, então ele faz esta oração do Salmo 51. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que o Espírito de Deus me fez entender durante um tempo. Desde a semana passada, que o Espírito de Deus está falando comigo. E durante o dia, e durante a noite, e durante a madrugada, o Espírito de Deus tem me falado sobre o hisopo. Desde a semana passada, irmãos, eu tenho ido dormir 4h30, 5 horas da manhã, todo dia, o Espírito de Deus me falando sobre o hisopo. O hisopo, o hisopo, o hisopo. E então eu fui procurar a respeito desse material, ou desta planta chamada hisopo. E eu comecei a buscar dentro da palavra de Deus que significado que tinha isso. E esse verso 7 sempre vinha à minha mente durante a semana inteira. Purifica-me com hisopo. Purifica-me com hisopo. Purifica-me com hisopo. E eu disse: Deus, eu quero entender o que é isso. E então eu comecei uma jornada buscando em Deus o que seria essa purificação do hisopo. O que significaria isso para o Davi? Por que o rei Davi ora buscando ser purificado com o hisopo? E então, amado, eu começo a descobrir dentro da palavra de Deus que a primeira vez que o hisopo aparece dentro da Bíblia está lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 22. É a primeira vez que Deus introduz o hisopo na história do seu povo. O hisopo, amado, ela é uma planta que nasce em lugares áridos ou secos. E eu descobri que no Nordeste do Brasil tem. Eu conhecia o hisopo, mas não sabia que era hisopo, porque lá a gente conhece como samba caetá, o nome da planta. E nós descobrimos, estudando, buscando em Deus, o que tem a ver esse hisopo. E nós descobrimos que essa planta, além dela ser uma planta medicinal, usada em alguns tratamentos, ela em purificação, principalmente no tratamento de purificação, nós descobrimos que ela serve como um detergente, porque ela tem um cheiro suave, ela tem um cheiro gostoso. E diz ali a palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 12, que Deus introduz o hisopo na história do seu povo como um simbolismo e um significado de purificação, de pureza. Quando Deus ordena
o povo de Israel sair do Egito, Deus dá uma ordem a eles que peguem o hisopo e que peguem aquela planta, que é uma planta miudinha, não é uma coisa assim, não, é quase que uma hortaliça. E Deus manda que eles peguem, matem um cordeiro, derramem o sangue do cordeiro numa bacia, peguem um molho de hisopo, encharque no sangue, passe no umbral das portas, porque o Senhor garante, o destruidor não entrará na sua casa. E eles pegam pela primeira vez aquele molho de hisopo, sem entender muito o porquê que Deus estava mandando fazer aquilo, sem entender muito a revelação daquilo, mas eles vão fazer, porque eles são obedientes ao Senhor. Então eu quero que você entenda que há uma ligação direta entre o hisopo e o sangue do cordeiro. Então diz ali a palavra do Senhor que eles passam no umbral da porta, e aquela noite foi uma noite que o Egito não esqueceu até hoje, porque naquela noite o anjo da morte passou, e na casa onde não havia o sangue do cordeiro no umbral das portas, a morte adentrou dentro daquelas casas, e o primogênito daquelas casas morreram. Os primeiros filhos morreram, e diz a Bíblia que não foi só o primogênito humano, mas do gado, dos animais, de tudo que havia primogênito, houve um espírito de morte que entrou dentro daquela casa. Então diz a palavra do Senhor, que aonde havia a marca do sangue, mas também havia um cheiro, havia um perfume, havia uma fragrância, havia uma essência também naquela porta, que era a essência do hisopo, que era uma essência, amado, que falava: esse lugar está purificado, esse lugar está santificado, esse lugar está protegido pela unção e pela presença do Espírito de Deus. Então havia uma palavra da parte de Deus que diz: na casa aonde o hisopo e o sangue foi espargido, o destruidor não entrará, porque esta casa passa a ser propriedade exclusiva do Senhor. Você está entendendo aonde que vai a profundidade do rei Davi? Mas o hisopo não para por aqui. No livro de Levítico, a partir do capítulo 14, a partir do verso 4, a palavra do Senhor vai tratar a respeito a lei acerca do leproso. A lei acerca do leproso curado. Lepra na Bíblia, amado, está associado com uma figura de pecado. Todas as vezes que Deus falar sobre lepra na Bíblia, Ele estará falando sobre pecado. Então, no livro de Levítico, no capítulo 14, fala a respeito da lei acerca do leproso curado. Então diz o Senhor, que ali o leproso se apresentará diante do sacerdote, e o sacerdote pegará um molho de hisopo e colocará no sangue, e espargirá sobre o leproso. Mas o leproso também tinha que trazer 2 pombinhas. Uma era morta e outra ficava viva. Então, quando o sacerdote matava aquela pombinha, ele derramava sobre uma água que passava a ser chamada de águas vivas, chamado de águas vivas por causa do sangue derramado na água. Então ele pegava ali uma esponja de hisopo, e pegava e espargia sobre o leproso, e lançava sobre o leproso, pegava outra pomba, e também colocava o hisopo e o sangue sobre a pomba, e então a liberava no deserto, simbolizando que o Espírito Santo havia levado para longe a pecaminosidade, porque aquele homem havia sido purificado. Então eu quero falar com você nesta manhã especificamente sobre purificação. Quando a lepra saía e quando esse ritual era feito na vida do leproso, então havia um ritual que era feito na casa do leproso. Então com o hisopo
se colocava naquela água e dava aquele cheiro suave, e eles tinham que desinfectar toda a casa do leproso. Tudo isso tinha uma conotação espiritual, e tem uma conotação espiritual até hoje. Porque o sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo, diz a palavra do Senhor. Mas se a casa não estiver limpa e cheia de uma fragrância do Espírito, o hisopo também significava a presença do Espírito Santo dentro desta casa. O livro aos Hebreus diz assim, que esta casa somos nós mesmos. Então o Espírito Santo, amado, após Jesus arrancar o pecado da minha vida, arrancar o pecado da sua vida, então entra uma purificação e começa a ser arrancado de mim a essência do pecado, e então eu começo a ser purificado, e a santidade de Deus começa a ser gerada na vida de um homem comum, na vida de uma mulher comum. A santidade de Deus vai sendo gerada, e aquele homem ou aquela mulher que antes vivia uma vida desgarrada da presença do Senhor, vivia uma vida de pecado e não conseguia se livrar e não conseguia se limpar sozinho do pecado, agora então entra o sangue do Cordeiro e entra a essência do Espírito Santo para não apenas livrar esse homem e esta mulher da morte, não apenas livrá-lo do pecado, mas também trazer uma fragrância do Espírito. Quando nós estudamos esta palavra, irmãos, nós vamos entender o quanto é fácil pecar. Irmãos, como é fácil começar um pecado. Começar um pecado, amado, é tão simples, mas parar de pecar não é fácil. Ninguém diz assim, olha, eu estou tão incomodado, a partir de hoje não vou fazer mais isso e não faço mais. Não é assim que funciona. Porque nós de nós mesmos não podemos coisa nenhuma. O leproso não pode se autopurificar. O leproso não pode se autocurar. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando de vícios, de coisas, amado, pecados que se tornaram de estimação na sua vida, pecados que estão grudados na sua vida muitas vezes, que você quer parar de fazer, mas você não consegue parar de fazer. Eu quero te convidar nesta manhã para fazer a mesma oração do rei Davi e dizer, Senhor, eu preciso ser purificado. Senhor, a minha casa, ela precisa ser cheia desta essência. Eu quero ser cheio desta essência do Espírito Santo de Deus. Mas eu também quero te dizer, querido, que o homem por si só não pode. Tem muitas pessoas que enganosamente dizem, quando eu parar de fazer isso, quando eu parar de praticar aquilo, aí eu vou começar a ir na igreja. Você sozinho não vai conseguir, querido. Eu conheço pessoas que foram libertos, queridos, do vício da droga, e que muitas vezes participaram de cultos que eu mesmo estava ministrando, e a pessoa estava drogada dentro do culto, e alguém dizia, mas o que essa pessoa vem fazer aqui desse jeito, gente, que não vai curtir essa cocaína lá em casa? Mas a pessoa dizia, não, mas eu quero ser liberto. Por que essa pessoa não vai curtir essa maconha lá na casa dele? Porque como que a pessoa vem maconhado para a igreja? Porque está buscando libertação, querido. Porque está querendo, amado, que o Espírito de Deus arranque algo da vida dele, que ele sozinho não está conseguindo fazer. Alguém disse, ir à igreja, mas a igreja, tem pessoas que muitas vezes cometem adultério e está lá sentando no banco quietinho. Se o pastor soubesse quem era aquela pessoa, o pastor não dava nem a paz do Senhor. Eu quero te dizer, querido, que esta casa é um hospital. E existe neste lugar, amado, algo medicinal da parte de Deus. Existe um hisopo, amado, que cura. Existe um hisopo que sara. Este lugar é o lugar exato para se estar, para ser purificado pelo Espírito de Deus. Esse lugar, amado, não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas que estão buscando a purificação do Espírito.
Esse lugar, amado, não é um lugar de pessoas que são, amado, 100% perfeitas, mas é um lugar de pessoas que querem ser limpas pelo Espírito de Deus, que querem ser purificadas, que querem ter o seu pecado arrancado das suas vidas e que querem viver uma vida associada com o Espírito Santo de Deus. Mas sozinho você não pode, sozinho você não consegue. Sozinho, amado, você vai se frustrar e até desistir. A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 19, que um homem, no verso 18, no verso 19, que um homem que estivesse limpo, somente quem estivesse limpo, poderia, amado, usar do hisopo para purificar alguém. Então ele pegava e espargia o sangue naquelas chamadas águas vivas sobre a vida da pessoa. E depois de 7 dias, a pessoa que tinha aquele sangue espargido sobre ela, que tinha o hisopo espargido sobre ela, ele tinha que fazer um ato profético de ir até um rio e lavar as suas vestes, de bater as suas vestes, de até as suas vestes, amado, não ter mancha nenhuma, para ele poder voltar e ele estar purificado. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, que também na crucificação o hisopo aparece. Quando Jesus está crucificado, no Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 28 até o verso 30, quando Jesus está pendurado na cruz do Calvário, o Senhor clama, e naquele exato momento, se pega uma cana, põe um hisopo, encharca num vinagre e põe na boca de Jesus, e quando faz isso ele diz: Pai, está consumado nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. O rei Davi, amados, foi um homem que entendeu essas prerrogativas da palavra de Deus. Foi um homem que entendeu, amado, esses rituais espirituais, esses atos proféticos. E de repente o rei Davi, que achava que tinha feito o pecado perfeito. O rei Davi achava, irmãos, que ele tinha feito o pecado perfeito. Ele era rei, ele podia tudo, entre aspas, mas ele podia. E de repente ele olha para uma mulher linda que está lá embaixo, propositalmente nua. A mulher resolveu tomar um banho pelada no quintal. E o quintal da mulher dava exatamente no terraço do rei. Ela sabia que o rei estava em casa. O rei também, por sua vez, não estava no lugar onde ele deveria estar. Porque ele deveria estar na guerra, porque todo mundo estava guerreando. E a Bíblia diz que por volta de 3 horas da tarde, olha que manha, por volta de 3 horas da tarde, o rei se levanta da sua cama. E vai no terraço respirar um pouco do sol da tarde. Que vida boa de rei. E quando ele está se espreguiçando lá, tem uma mulher. E o rei? Que bela! E ele imediatamente diz assim: diga aquela mulher, tu quer falar com ela? Pouca vergonha aquelas, né? Quando vem diz: ô Betseba, você é linda, hein? E o rei Davi, amado, eu estou falando de um homem que é poeta. Estou falando de um homem que a Bíblia diz de salmos suaves. O cara era um conquistador nato. Lança uma lábia ali na Betseba e ó, já era. E aí, amados, diz a palavra, e você conhece a história, que então ele arquiteta cobrir o seu pecado, ele dá um jeito, e eu não quero gastar tempo nisso, porque eu sei que você conhece a história, ele dá um jeito de fazer com que o marido da mulher morra, lá na guerra. Ele manda uma carta para o general, e diz assim: olha, eu engravidei a mulher de Urias, a mulher ficou grávida, o pecado não saiu como ele havia planejado, e um abismo chama outro abismo. Diga ao irmão que está do seu lado: o pecado nunca vai sair como você planejou. Você, amado, que está aí se achando esperto,
O pecado nunca vai sair como nós planejamos, querido. Porque o pecado é uma isca para laçar a tua vida. Satanás sabe muito bem, querido, como apavorar você. Davi fica apavorado, a mulher engravidou, não era para ela ter engravidado. E de repente ele diz, manda Urias vir aqui, porque tem um negocinho para tratar com ele. Urias chega, os companheiros estão morrendo lá na guerra. Urias chega diante do rei, achando que era uma coisa muito importante. E o rei já começa a jogar uma lábia no Urias. Ei, Urias, eita guerreiro valoroso. Rapaz, você está muito tempo na guerra, vai lá e deita com a tua mulher. Vai lá, rapaz, passa uma noite de núpcias com ela, rapaz. Tem uma nova lua de mel com ela. Você merece, afinal de contas você é guerreiro. E Urias diz assim, não, rei. Imagina, meus irmãos estão morrendo lá na guerra. Eu vou aqui usufruir do bem bom com a minha esposa. Isso é um tapa na cara do Davi. E Davi diz, não vai ter jeito. Davi manda o homem de volta para a guerra e pela mão do próprio homem ele manda uma carta para o general. Ele diz assim, olha, dá um jeito de matar Urias, porque eu engravidei a mulher dele, ele não pode saber, e é uma vergonha para Israel, ninguém pode saber que o rei Davi pecou, vamos dar uma escondidinha nisso. Vamos dar um jeito de esconder, vamos dar um jeito de abafar o pecado. E a carta dizia o seguinte, olha, diga que é para atacar e avisa todo mundo da tropa para dar um passo em falso. Não ir, fazer que ir, não ir, mas não avisa para Urias, deixa ele sozinho. O exército inimigo como que engoliu Urias, irmãos, porque ele era valente. Uma traição, ele foi sozinho. Aquilo havia acontecido. O bom rei pega agora a viúva grávida e vai criar o seu filho. Afinal de contas, Urias era um guerreiro valente. E então Davi continua maquiando o seu pecado. E aos olhos de Israel, vê como o rei é bondoso, vê como o rei amava Urias. Ele agora pegou a viúva, porque ela está grávida, ele assumiu ela como sua esposa. Que cara bondoso! Só que nada fica oculto aos olhos do Senhor, querido. E de repente, amado, Davi estava se achando o cara. Ninguém está sabendo que eu estou pecando. Porque quem está pecando, amado, pensa que é o arquiteto. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Toda vez que nós pecamos, o pecado fica estampado na nossa testa, tá? Só quem está pecando que acha que está disfarçando bem. Disfarça tanto que dá bandeira, né? A pessoa muda de comportamento e não percebe. Lá no Brasil tinha um irmão que ele era um dependente químico. E ele estava lutando para se livrar da dependência química. Toda vez que ele aparecia de bigode, eu falava, ele usou cocaína. E o Carlos dizia assim, que era o meu pastor auxiliar, dizia assim, não, imagina. Eu dizia, usou? Vai lá conversar com ele. E o Carlos já chegava, né, todo manso, né, que o Carlos era muito manso. Ô filho de um abutre, você usou cocaína, foi? Ele era bem assim, bem suave. Ele olhava assim e dizia assim, como você sabe? Eu dizia, não acredito. E durante um tempo eu não falava por Carlos o que era. Eu queria dizer, como é que você sabe? Eu dizia, porque algo muda nele, algo muda nele, algo muda nele. E o Carlos não pegava, até que um dia o Carlos disse, rapaz, eu percebi um negócio. Toda vez que você fala, ele está de bigode. Irmão, não tem nada de deixar bigode não, tá? O pastor João já está ali, nunca deixou bigode, agora o pastor vai falar do meu bigode? Tem nada a ver deixar bigode não, pode deixar o bigode. Mas algo, amado, fica estampado na cara de quem peca. Só quem está pecando que acha que ninguém está vendo. Porque o diabo, amado, cega o camarada de tal maneira. Sabe como a Bíblia chama isso? Sedução. Sedução na Bíblia é feitiçaria. O cara fica num feitiço. O cara fica enfeitiçado, ele fica seduzido.
E ele acha que está tudo ok, que está tudo muito bom. Mas um profeta entra dentro do palácio real. E ele diz assim: Rei Davi, eu tenho algo para falar com você da parte do trono de Deus. O rei Davi, adorador, com a cara mais lisa, diz: aleluia, entra aí, profeta, tudo bom? Ele diz: não está nada bom. Ele diz: tem coisa errada. E ele conta uma historinha para Davi. Ele diz assim: rei, havia um homem no reino que tinha uma fazenda inteira de cordeiros, e ele podia pegar o que ele quisesse, ovelhas, uma mais linda que a outra. Chegou visitantes na sua casa, e ele, ao invés de matar do seu rebanho, foi e tomou a única ovelha de um homem que tinha uma ovelha só, e se apropriou da ovelha, e banqueteou-se com a ovelha do seu vizinho, do tipo assim, ó, que o terraço dá vista para o quintal. Banqueteou-se da única ovelha do seu vizinho. E como se não bastasse, ainda mandou matar o vizinho, lá do fundo. Davi diz assim: esse homem é digno de morte, me revela quem é que eu vou fazer justiça. Afinal de contas, eu sou o rei. O profeta Natan diz assim: esse homem é você. Esse homem é você, Davi. Amados, isso pesa no coração do rei Davi. E então, amado, ele escreve o salmo mais lindo da Bíblia, que é o Salmo 51. O arrependimento de Davi aqui, amados, ele cai em si, porque o pecado foi descoberto. Ele aqui não roga, amado, simplesmente por medo de punição. Não, a oração do rei Davi aqui, amado, não é um arrependimento por medo de punição. Também não é um arrependimento por medo de não ser aceito pelo povo. Porque Davi era o homem mais amado que Israel já teve até o dia de hoje, querido. O rei Davi, amado, é amado em Israel até hoje. Até hoje Israel ama a figura do rei Davi, o homem que esse camarada foi. Ele não estava pouco se lixando, amado, para o que as pessoas iam dizer ao seu respeito. Não é por isso que ele se arrepende. Ele se arrepende, amado, por ele ter violado a natureza de Deus. Ele se arrepende por ele ter traído Deus. E ele ter violado essa natureza de Deus em si mesmo, porque Deus é santo, e Davi era o representante de Deus. Sabe o que Deus havia dito desse cara? Ele é o homem segundo o meu coração. E agora, como que esse homem, segundo o coração de Deus, pode trair a natureza da santidade de Deus dessa maneira? E agora, amado, ele começa a orar e dizer: purifica-me. Senhor, tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama, irmãos, a verdade no íntimo. Não pensa você que se você vestir uma capa de religiosidade, querido, isso vai impressionar Deus. Não vai. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, mas a Deus você não engana. Deus ama a verdade no íntimo, ainda que esta verdade me traga dores. Deus quer que eu seja transparente. Deus quer que eu seja verdadeiro. Senhor, eu não estou conseguindo me livrar deste pecado. Seja verdadeiro. Senhor, eu fui enlaçado nisso, seja verdadeiro. Deus, mas eu quero ser o teu representante puro. Eu quero ser um homem puro na tua presença. Davi começa aqui a dizer: Deus, não se afasta de mim, Senhor. Apesar, meu pai, de eu ter sido esse camarada que foi seduzido sim pelo pecado. E o mais importante aqui, querido,
é que, diferentemente de outros homens a quem Deus abordou, Ele não colocou a culpa em ninguém. Davi poderia muito bem ter dito: Senhor, mas foi a peladona que estava lá, quem mandou ela ficar pelada? A culpa foi de Betseba, porque ela era muito bonita. Ou a culpa é de Urias, porque ele ficou muito tempo na guerra. Não, ele assume. Ele diz: Senhor, Tu és justo e verdadeiro quando julgas. E ele revela no versículo 4: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos Teus olhos. Tu és justo quando falas. Tu és puro quando julgas. Senhor, eu estou nessa situação por causa de mim mesmo. É isso que Deus ama, amado. É isso que Deus ama em mim e em você. É que você chegue diante do Pai e diga: Senhor, sou eu mesmo. Portanto, Deus, purifica-me com esopo. Quando o rei Davi diz isso, ele invoca, amado, todo aquele ato profético de purificação de um leproso. Ele se considera um homem contaminado pelo pecado. Ele se considera um homem, amado, que está numa situação e numa circunstância que ele por si só não pode se limpar. Ele precisa de alguém mais limpo do que ele. Ele precisa de alguém mais puro do que ele, conforme está no livro de Números, capítulo 19. Ele precisa de alguém que seja santo para santificar a sua vida. Davi poderia, amado, ter argumentado diante de Deus e ter dito: Senhor, mas a culpa, Adão fez isso. A culpa é da mulher que tu me deste. Culpou a mulher e Deus por tabela. Davi não fez isso. E é por isso que Jesus é chamado Jesus, filho de Davi. Você pensa que é pouca coisa um homem ou uma mulher que chega diante do Senhor e rasga o seu coração? Não, esse homem fica marcado pela glória de Deus. Esse homem fica marcado pela essência do Espírito Santo, pelo sopro do Espírito Santo. Esse homem fica purificado diante do Senhor. Não havia outra razão para Davi, amado, se arrepender aqui diante de Deus, a não ser: não ausentes de mim o Teu Espírito, Senhor. Eu não consigo viver sem a Tua presença. Deus, eu ainda sou aquele menino que matou o gigante ungido pelo Senhor. Deus, eu ainda sou aquele jovem que sentou-se no trono, que o Senhor deu livramentos, que o Senhor entregou o trono na minha mão. Pai, eu ainda sou aquele menino do Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu ainda sou aquela pessoa, Deus. Eu ainda tenho aquela essência na minha vida. Mas eu pequei, Senhor, e eu estou separado do Senhor. Mas Deus, não se ausente de mim. É como se Davi estivesse dizendo para Deus: Deus, eu ainda sou a tua criança. Deus, eu ainda sou a tua criança escolhida. Deus, eu ainda sou na essência aquele homem cheio do teu Espírito. Deus, não separa-te de mim por causa do meu pecado. Eu assumo a minha culpa diante do Senhor, mas purifica a minha vida, Senhor. Transforma todo o meu ser, Senhor. Eu violei a tua santidade, Pai. Eu não consigo ficar longe de ti. Davi não estava aqui preocupado, querido, com o sucesso futuro. Davi não estava aqui preocupado com a aceitação do povo, mas ele está preocupado com a pureza do seu coração. Diante do Senhor, eu não posso adorar a Deus da maneira que eu estou vivendo. E eu quero chamar você para uma análise nesta manhã na sua vida, meu querido. Que tipo de adorador você tem sido? Quantos pecados você tem conseguido camuflar aí? Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas não está bom coisa nenhuma. Porque Deus ama a verdade no íntimo. Tem gente, amado, que peca. Aí no dia seguinte, para agradar a Deus, vai lá e faz um jejum e pensa que está tudo ok. Minha consciência está tranquila com Deus.
eu tenho que ir na igreja domingo, né? Porque ontem a balada foi cruel. Então eu tenho que ir hoje lá, que eu tenho que me ajeitar com Deus. Deus ama a verdade no íntimo. Quando Davi, amado, está clamando isso diante do Senhor, ele está clamando, amado, pelo um desmembramento do seu ser. Você entendeu isso? Ele está clamando pelo um desmembramento do seu ser. Ele está dizendo: Deus, na minha essência eu sou mau. Em pecado eu fui concebido, disse ele. Eis que iniquidade eu fui formado. Verso 5. Mas Deus, vamos desmembrar isso hoje, Pai. Me separa do pecado, Deus. Me torna um homem santo. Me torna um homem separado para Ti, meu Pai. Que não haja em mim coisa alguma oculta ou escondida, mas que eu esteja limpo diante da Tua presença. Eu não quero que nessa hora você pense num irmão ou numa irmã que não está aqui na igreja. Eu não quero que você pense, como aquela pessoa tinha que estar aqui nessa manhã. A pessoa que tinha que estar aqui nessa manhã é você. Diga a pessoa que está do seu lado, a pessoa que tinha que estar aqui hoje é você. Sabe por quê, querido? Porque é com você que Deus quer falar nesta manhã. Porque Deus quer que você faça uma análise que tipo de pessoa você tem sido diante do Senhor. Que tipo de crente você tem sido diante do Senhor? Um crente só de palavras? Irmãos, nós saímos para evangelizar e muitas vezes, quando nós vamos entregar um panfleto para alguém, nós tomamos um tapa espiritualmente falando na cara. Quando a pessoa diz assim: olha, se for para ser crente igual alguns que eu conheço, é melhor estar no mundo. E o pior, eles têm razão. Porque Jesus diz assim: olha, ou quente ou frio, porque morno, você é vômito. Jesus disse isso. E tem pessoas, amados, se enganando e sem buscarem uma purificação na presença do Senhor. Eu quero te dizer nesta manhã, querido, cuidado com o que os teus olhos veem. Misericórdia, Senhor. Cuidado com o que os teus ouvidos ouvem. Misericórdia, Senhor. Cuidado com o que a tua boca fala. Misericórdia, Senhor. Cuidado com o que as tuas mãos fazem. Misericórdia, Senhor. Cuidado aonde os teus pés estão te levando. Misericórdia, Senhor. Faça uma análise nesta manhã. Que tipo de adorador você tem sido? Você continua sendo aquela criança de Deus? Você continua sendo aquele jovem que Deus ungiu com unção e que fez o Golias cair? Irmão, eu estou te dizendo de um homem que havia experimentado grandes coisas. Davi começou a analisar os benefícios que Deus tinha feito, como o nome de Deus estava sendo glorificado através da sua vida, e agora uma decepção. Ele mancha a natureza de Deus na sua vida. Davi aqui agora, amado, ele não está preocupado com reputação. Davi agora, amado, ele não está preocupado com pessoas, ele não está preocupado com a aceitação das pessoas, ele não está preocupado com consolo, mas ele está preocupado com a purificação e uma completa transformação. Tem gente que pensa: aceitei Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira do inferno. Mentira do cão. Porque você pode, amado, um dia ter sido tão ungido e ter destruído o gigante, e no outro dia, amado, estar num terraço cobiçando a mulher pelada do outro. Você entende isso? Amém? Deus ama a verdade no íntimo, querido. Deus quer que você seja puro. Diga à pessoa que está do seu lado: Deus quer que sejamos puros. Deus quer que eu seja puro no falar. Deus quer que eu seja puro no olhar. Deus quer que eu seja puro no tocar. Deus quer que eu seja puro no meu caminhar. Deus quer que eu seja puro na minha mente.
Um abismo chama outro abismo, querido. De repente você começa a relaxar na sua vida espiritual. E de repente já fica normal você olhar para a mulher do outro e achar bonita. De repente você já acha que é tranquilo você tratar ela com afeição. E de repente você já não acha que é tão assim você fazer um elogio. E um abismo vai chamando um outro abismo. A Bíblia diz: se os teus olhos forem puros, todo o teu corpo será. Você entende isso, amém? Quando eu estava buscando esta palavra no Senhor, eu vi, amado, o grau da seriedade desta oração que Davi faz. Davi, amado, ele vai no profundo. Ele não é à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia tocar o coração do Pai. Que você aprenda isso nesta manhã, a tocar o coração de Deus. Diz ao irmão que está do seu lado: aprende a tocar o coração de Deus, irmão. Misericórdia, querido, aprende a tocar o coração de Deus nesta manhã. Como é que eu toco o coração de Deus? Uma revelação que Davi aqui, uma verdade escondida aqui. Deus ama a verdade no íntimo. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus ama a verdade no íntimo. Se você não está conseguindo, querido, fala para Deus que você não está conseguindo. Não finge que você está conseguindo. Se você, amado, não está sendo fiel, não finja que está sendo fiel, porque Deus ama a verdade no íntimo. Pastor, mas como é que Deus vai tratar comigo se eu abrir meu coração? Deus vai te dar um novo coração. Ao homem que abre o seu coração diante de Deus e que é verdadeiro com Ele, Deus dá um novo coração. Eu quero que você fale como profeta para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim: Deus está te dando um novo coração. Eu profetizo sobre esta igreja que Deus está gerando em nós um novo coração. Um coração puro, um coração sincero, um coração santo, um coração de adorador. Davi começa a chorar na presença de Deus. E ele começa a pedir para Deus. Eu acho interessante que no verso 10, o Davi pede para Deus criar um coração puro, mas ele não pede para Deus criar um espírito reto. Ele pede para Deus renovar um espírito reto. Significa que um dia ele já andou na presença de Deus. Significa que um dia ele já foi no íntimo com Deus, em santidade. Cria em mim, ó Deus, porque esse coração já foi corrompido. Eu cedi ao desejo do meu coração, mas o meu espírito, Senhor, ele só precisa ser renovado. O meu espírito, Deus, ele só precisa ser renovado. Eu continuo sendo aquele Davi que dança na presença da arca. Eu continuo sendo aquele Davi que entra no Santo do Santo como o pão da propiciação, e qualquer homem que comesse morreria, mas eu, como estou com a minha vida em santidade, como e não morro. Deus, eu ainda sou aquele cara. Deus, eu ainda sou aquele menino que o Senhor usa para impactar uma geração inteira. Deus, eu ainda sou aquele pastor de ovelhas que o Senhor me conheceu de trás das malhadas. Eu ainda sou na essência. Deus, traz essa essência de volta. É isso que Davi está clamando. Que nessa manhã você possa dizer: Deus, traz aquela essência do dia que eu me converti, que eu estava tão comprometido com o Senhor que eu via demônio em tudo. Hoje eu não vejo demônio em nada. Hoje tudo é normal. Hoje tudo... Esse negócio de que é do capeta, que é do diabo, que é do cão. Gente, isso aí é filosofia. Isso aí não existe, gente. É só... Deus quer... Sabe o que Deus quer de você? Só o coração. Deus não é um cirurgião de coração, querido. Deus não é cardiologista. Deus quer você por completo. Eu quero que você diga isso como um profeta para essa pessoa que está assim: Deus quer você por completo. Que você nessa manhã, amado, possa se lançar ao Senhor Jesus. Mas o arrependimento, amado, não seja por causa do medo.
Que o arrependimento, querido, não seja por causa da aceitação. Que o arrependimento seja única e exclusivamente porque você não consegue passar um dia longe da presença de Deus. Crente que vem à igreja, amado, nós cantamos um cântico tão espiritual que os anjos começam a dançar na sala do trono e os crentes aqui ficam que nem um as de copa. Não é de copa que eles falam, 2 de paus, né, que eles falam, né? Vai jogar baralho não, irmão. Eu nunca joguei. Mas ele fica paradão. Enquanto os anjos estão adorando. Enquanto os anjos, amados, estão na presença do Senhor, ele não sente nada. O fogo está descendo, a irmãzinha está do lado ali, chega a estar pingando de suor na presença de Deus, e a outra irmã está do lado do tipo, que escândalo. Que falta de compostura, antissocial, precisa gritar tanto, aí disfarça que está com sede para mudar de lugar. Deus quer, amado, pessoas cheias do Espírito. Deus quer pessoas, amado, que se lancem diante dEle. Deus quer pessoas, amado, que abram o coração diante dEle e diga, Senhor, eu ainda sou aquele que dança na presença da arca. Eu ainda sou aquele que sente a unção do teu Espírito quando o teu Espírito passa. Eu consigo sentir a tua presença. Quantos estão aqui nesta manhã que já não choram mais na presença de Deus? Quantos estão aqui nesta manhã que já não falam mais as línguas? Foram batizados com o Espírito Santo, mas já está até enferrujado, não sabe mais nem se é ou se não é. Já fica até em dúvida, será que eu sou batizado com o Espírito Santo? Será que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Quando a gente tenta camuflar pecado, é isso que acontece, irmãos. Pastor, você está me acusando? Não, estou te chamando à pureza hoje. Estou te chamando a fazer um exame de consciência. Davi não consegue se limpar sozinho, mas ele se lança diante do Senhor e ele está disposto a pagar um preço. Diga comigo, disposto a pagar um preço. Porque ele não diz só apenas purifica-me com esopo e ficarei puro, mas ele diz também lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Sabe qual é o processo desse alvejar aqui, querido? De purificar as vestes. Quem já morou no sítio sabe. Essa palavra lava-me aqui em hebraico, ela é distinta de outra palavra lava-me, do tipo lavar a mão. Eu não sei quantas irmãs estão aqui que já ouviram falar em bater roupa. Eu já fui para o Rio com a minha avó. Nossa, minha avó judiava de mim, me usava. Eu ia para o Rio com a minha avó e ela dizia, tem uns cobertores hoje que você vai se divertir. E botava eu em cima do lajeiro, à beira do rio, mas não deixava eu pôr sabão para eu não gastar muito. Era ela quem punha. E ali eu ficava malhando aquela roupa na pedra, na beira. Pá, pá, pá. Vó, tá bom. Não, tem que quarar. Pá, 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 pá. Era esse o processo que Davi estava falando. Senhor, bate-me na pedra. Purifica-me por completo. Senhor, ainda que eu sofra. Davi estava dizendo, extrai o melhor do pior. Eu quero deixar você com esta palavra nesta manhã. Eu quero deixar você com esta palavra nesta manhã. Que se você se oferecer nesta manhã ao Espírito Santo, Ele pode extrair o melhor do pior. Mas você tem que se deixar purificar. E você tem que se deixar lavar pelo Espírito Santo de Deus. A obra de Jesus na cruz foi uma obra de purificação. Não apenas de salvação. É transformação e renovo. Diga ao irmão que está do seu lado, transformação e renovo.
transformação e renovo. Para nós encerrarmos, no verso 12 e no verso 13, ele diz: Deus me sustenta com um espírito voluntário. Sabe o que é um espírito voluntário, irmão? Espírito voluntário é aquele que não precisa o pastor dizer: levante a mão e adore. Ele já está adorando antes. Espírito voluntário, amado, é aquele que não depende de dizer: ó, Deus está aqui. Ele sabe, Deus está aqui. Ele põe o pé dentro da igreja e diz: sinto tua presença. Você entende isso, amém? Davi diz: Deus, me dá essa sensibilidade. É isso que ele está pedindo. Me dá uma sensibilidade espiritual para quando eu sentir o teu espírito, eu discernir imediatamente. E no verso 13, ele se oferece como instrumento para ser usado nas mãos do Senhor. Coloque-se de pé, eu quero orar com você nesta manhã. Você que entendeu a palavra de Deus, você que entendeu a palavra de Deus, eu quero orar com você nessa hora. E eu quero dar a oportunidade. Se existe alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e eu não estou falando de uma religião, estou falando de Jesus. Se existe alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus,